Tá gravando. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Bom, a gente tenta inovar, tenta fazer a abertura da maneira mais diferente possível. Queria agradar vocês, estar o mais próximo com vocês nessa situação. Vida que segue, quarentena continua, mas faz parte, mano. Vamos continuar aprendendo. Hoje eu queria falar pra vocês a introdução daquilo que vai ser a física. Na verdade, sim, a gente já vem falando de física, né? A diferença é que a parte de contas, a parte que a galera tanto tem medo, a gente ainda não entrou. Mas o começo se dá sobre isso. Bom, a ideia é a seguinte: hoje a gente vai falar sobre unidade de medidas. O que isso quer dizer? Bom, unidade de medidas ela funciona assim. A gente precisa de uma referência para falar de algo, né? Se eu falar para você, o fulano lá estava correndo a 120. 120 o quê? Né? Tava correndo a 120 o quê? Tava correndo a 120, geralmente, quilômetros por hora, né? Então você vê que vem essa frase em seguida. Não, nossa, mano, fulano pulou em cima de Beltrano e olha que era grande, hein? Ele tinha 100 o quê? 100 quilos, né? Então a gente tem essa situação. Nossa, mas você pensa que demorou aquela aula, hein? Puta aula demorada. Foi 3 o quê? 3 horas, né? A gente sempre tem essa qualificação, esse adjetivo que a gente dá depois de algum número, e a gente chama isso de unidade de medida. Isso é importante porque quando a gente fala de física, como ela explica a natureza, a gente precisa saber do que a gente está falando. E a unidade de medida ela vem para isso, né? Ela vem na necessidade de medir, né? Conforme as coisas foram evoluindo, né? O contato humano foi aumentando. O comércio colaborou muito para isso. Então a gente começou a precisar criar uma medida, né? Uma medida para peso, uma medida para volume, uma medida para área, uma medida para, sei lá, volume. Depende de tudo aquilo que a gente estava trabalhando. E aí a gente começou a criar a unidade de medida. Bom, no começo a gente usava o que a gente tinha, né? É natural que a gente faça isso. Então, no começo a gente usava as próprias medidas do corpo, né? Quem nunca ouviu falar, tipo, aquilo mede tantos palmos, né? Tá tantos pés de altura, sabe? Sempre foi polegadas, né? A gente vê que ainda tem alguns países que usam isso. E essas medidas elas foram baseadas em partes do corpo, às vezes de acordo com a necessidade. Tem um que é muito curioso. Quem já andou de navio, aí quem andou de barco, vê que eles medem a velocidade do barco em cima dos nós. Aí você fala assim, como assim nós, né? Tá tantos nós de velocidade. Na real era assim, quando começou as grandes navegações, né? Portugal e a Espanha descobriram a América, aquela história da Índia e tudo mais, que vocês já conheceram e estão enjoados de ouvir. Quando eles saíram com os navios, abriam as velas, né? O vento empurrava o navio e eles iam medindo a velocidade com que eles se encontravam, e essa velocidade era medida em nós. Como assim? Eles pegavam um pedaço de madeira, né? Porque a madeira, por possuir uma densidade menor que a da água, ela boia. Amarravam uma corda nela e eles iam fazendo nós numa distância igual, né? Cada tanta distância, um nó. Cada tanta distância, um nó. Cada tanta distância, um nó. E eles jogavam esse pedaço de madeira no rio. No rio não, né? No mar. Aí eles jogavam esse pedaço de madeira no mar e iam deixando a corda sair. Na medida que a corda ia saindo, eles iam contando quantos nós passavam. E aí eles viam que o barco estava se movimentando a tantos nós. E daí vem a unidade de medida. Bom, essa inclusive ainda é usada, lógico que eles adaptaram, porque é aquilo que a gente está acostumado. E elas foram se adaptando, né? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando a gente vai falar de
tamanho e falar de um palmo, a minha mão ela é bem grande, né? Eu tenho uma mão grande. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm uma mão bem menor que a minha. Então, vamos lá. Vai uma pessoa com uma mão grande, uma pessoa com uma mão pequena, comprar uma corda, ou um tecido, ou algo do tipo, e fala, tipo, eu quero 3 palmos. O meu palmo é grande. Dependendo da pessoa, o palmo é bem pequeno. Se a gente pagar pelo mesmo preço pelo palmo, alguém vai sair no prejuízo nessa história. E então foi se criando essa necessidade de ter um padrão, né? E na medida que as coisas foram evoluindo, né, a globalização foi acontecendo, isso graças... Hoje, se a gente vê, a gente tem contato com todo mundo, a gente precisa desse contato, o que facilita muito a vida de todo mundo, né, o desenvolvimento da tecnologia. Então, as coisas foram evoluindo e foi criando essa necessidade de ter um padrão para as medidas. Em 1960 rolou a 11ª Conferência Geral de Medida, aconteceu na França, né? E eles criaram os padrões. Ali eles criaram alguns valores que poderiam ser tomados como medidas gerais, né? Em 1970, daí rolou isso na conferência, o tempo passou. Em 1970, né, 10 anos depois, no meio da Revolução Francesa, criaram, não, a gente precisamos nos comunicar, na medida que a gente vai fazer nossos conchados, vamos fazendo nossas ligações, a gente precisa que todo mundo seja em contato, então vamos criar uma unidade padrão. Em 1970 criou-se o Sistema Internacional. Na verdade, sim, em 1960 criou o Sistema Internacional nessa conferência, em 1970 ele foi cravado como necessidade. Inclusive, até hoje ele se encontra na França. E hoje a gente tem umas medidas que, se você for escrever um texto científico, é importante que ele esteja nesses padrões, para que o mundo inteiro leia e entenda. É lógico que esses padrões eles vão variando de acordo com a necessidade. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco essa situação. Mas, se o texto for científico, ele precisa estar nessa situação. Por exemplo, a unidade de distância ela tem que ser em metros. Unidade de massa, quilos. Tempo tem que ser em segundos, né? Quantidade de matéria ela vai ser dada em mol. Unidade de corrente elétrica, por exemplo, é ampere. Então a gente vai tendo essas variações, mas assim, sempre seguindo o sistema internacional. Pode variar? Pode, né? Inclusive a gente possui unidades derivadas. Quando a gente fala de área, como a gente está falando de uma medida que é a segunda dimensão da distância, a gente vai usar, se a distância é em metros, a área vai ser em metros quadrados. A velocidade ela é a divisão entre a distância pelo tempo. Então, a velocidade vai ser em metros por segundo. Mas, usando a própria velocidade como padrão, a gente sabe que o nosso carro usa em quilômetros por hora. Mas é uma questão de adaptação, sabe? A gente tem, por exemplo, a energia ela é dada em joules. Mas se você for olhar a sua conta de luz, ela vai estar em quilowatts-hora. Por quê? Por causa dos valores que ela se encontra. Um texto científico é importante que esteja assim. Mas como às vezes o número não vai ficar tão bonito, vai ficar um número grande, comercialmente falando, é importante que esse valor esteja um pouco menor. Então acaba rolando essas adaptações e por isso existem essas variações, né? O tempo ele não existe só segundo, ele existe minuto, ele existe hora, ele existe dia, ele existe anos. Dependendo do que eu vou falar, eu vou usar a unidade de medida que melhor convém, né? A velocidade ela pode estar em metros por segundo, como pode estar em quilômetros por hora. A distância, nossa, a gente tem aquela escadinha, lembra da escadinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então a gente tem todas essas variações. Vai depender daquilo que melhor convém. Porém, num texto científico, a gente vai usar aquilo que está no sistema internacional, né? Bom, e como é que eu vou me referenciar aquilo? Quando eu fizer uma conta na física, né, que é isso que eu estou introduzindo vocês na parte matemática da física. Então, quando eu fizer uma conta, se eu achar o valor, o número, eu preciso que essa unidade de medida esteja no final para eu saber daquilo que eu estou falando. Porque, por exemplo, achei o número 2. 2 o quê? 2 segundos, 2 minutos, 2 corações, 2 horas, 2 quilos,
dois amores, duas batatas, sei lá, é importante que eu diga aquilo que eu achei e o porquê aquilo faz, e isso vai me explicar por que aquilo faz sentido, né? Então, quando a gente achar, a gente vai ter que colocar essa unidade de medida. Cada uma vai ter um símbolo. Na medida que a gente for aprendendo, eu vou te explicando, né? É importante que daqui pra frente, tudo aquilo que eu for falando pra vocês, eu vou falar qual é a unidade de medida que ele se encontra e mostrando o símbolo que ela referencia. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte: se a unidade de medida ela for uma homenagem para alguém, bom, voltando, galera, o meu celular parou. Eu não sei por que acontece isso, né? Dá um tempo de vídeo, ele para. Tô me adaptando a essa situação, né? Tô me adaptando à situação de dar aula, me adaptando a tudo isso. E aí, ele para do nada, não sei por quê. Mas terminei a aula falando para ninguém. Bom, infelizmente. Bom, mas eu vi onde eu parei e voltando, a situação é a seguinte. Eu estava falando sobre a questão da unidade de medida, né? Então, quando a unidade de medida ela está homenageando alguém, a gente usa o símbolo dela com uma letra maiúscula. Quando como não é uma pessoa homenageada, a gente usa letra minúscula. Como assim? Por exemplo, Isaac Newton, né? Físico famoso, já falamos sobre ele. Uma das teorias dele, uma das coisas que ele desenvolveu, ele falou sobre a força. Então, quando a gente usa unidade de medida para força, a gente usa ela em newtons. E essa força sendo uma homenagem para Isaac Newton, a gente usa ela com uma letra maiúscula. Então, o Romisvaldo empurrou a caixa com 30 newtons de força. Se eu for escrever por extenso, o newtons, ou qualquer unidade de medida, como ela se referencia à força, eu uso a letra minúscula. Agora, se eu vou pôr o símbolo de Newton, que é N, eu ponho a letra maiúscula. Certo? A gente vai aprender N situações. Eu vou falando para vocês, assim como eu já havia dito, eu vou falando para vocês quais são as unidades de medidas. E se for uma homenagem, ela vai ser com a letra maiúscula. Se não for uma homenagem, ela vai ser com a letra minúscula. Por exemplo, o tempo, né? O tempo medido em segundos no sistema internacional, ele é dado com uma letra minúscula, é um Szinho minúsculo, vocês já devem ter visto, já devem estar até acostumando com essa situação. E assim vai seguindo, né? Falei para vocês das unidades de medidas e eu queria reforçar isso. Tudo bem? Então é assim: símbolo, homenagem, letra maiúscula. Não é homenagem, ou seja, não tem um físico que tinha esse nome, um biólogo, químico, alguém atuando na área da ciência, letra minúscula. Se eu for escrever por extenso a situação, né, tipo, Romisvaldo empurrou a caixa com 30 newtons e escreveu newtons por extenso, referenciando a força, letra minúscula. Agora, se eu for falar do físico, eu uso a letra maiúscula, porque nome a gente sempre usa a letra maiúscula, certo? Vocês já aprenderam em português. Beleza, galera? Bom, a gente tem uma exceção. Qual é essa exceção? A exceção é o litro. Quando a gente vai falar de unidade de medida de volume, né, a gente tem várias unidades de medidas. Lógico que o volume, se a gente for usar no sistema internacional, ele vai usar a referência do metro e a derivada é metro cúbico, mas comercialmente falando, a gente usa o litro, que se referencia ao decímetro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o litro, ele é a única exceção. Não é uma homenagem para ninguém, mas você vai ver a unidade de medida litro sendo representada com a letra minúscula. Perdão, falei errado. A unidade de medida com a letra maiúscula. Por que com a letra maiúscula? Porque a letra minúscula do Newton, já estava pensando na resposta, atropelei a situação. A letra minúscula do L, né, o L em minúsculo, ele parece muito com um, dependendo da fonte que você utiliza. Então, se acostumou a usar ela com L maiúsculo. É a nossa única exceção. Tudo bem? Galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do que eu falei. É só introdução para começarmos com as contas e se adaptando com a situação.
Façam os exercícios. Qualquer dúvida, pergunte aqui embaixo. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu queria estar do lado de vocês, queria estar explicando isso pessoalmente, mas infelizmente essa situação não possibilita, tá? Se houver alguns barulhos, alguns empecilhos, a gente está se adaptando da maneira que a gente pode. Fazemos isso porque amamos e estamos preocupados com vocês, tá? Se inscreve, curte o canal, se puder divulga com a família, divulga com o pessoal aí. Eu me aproximei aqui porque eu quero trazer essa situação um pouco mais pessoal, não sei se isso é possível, mas amo vocês, tá? Então beijo, abraço, de longe, até mais.